Eduardo Chiniachik, que abriu a programação do segundo seminário SESI Educação e Tecnologia, abordando o tema Estratégias Vencedoras, Atitudes e Ações que Transformam Desafios em Conquistas. Seja bem-vindo, Eduardo. Como aplicar esse conceito na educação? Eu acho que tem um conceito que quando a gente fala de gestão de pessoas hoje, é compreender exatamente o sentido e o significado disso. O que é você administrar pessoas? É ter primeiro a ideia de que nós estamos lidando com gente, não com um número. Então, às vezes, eu estava num doutorado lá em Buenos Aires, dando uma aula, e aí eu cheguei antes para ficar assistindo a aula. Ainda a gente fala assim, em um doutorado o pessoal fala assim, número 1, fulano, número 2, fulano, outra. Assim, essa coisa de você entender um pouquinho mais quem é a pessoa que está por trás desse número, desse código de aluno. Então, é entender um pouco mais, é se interessar mais. Isso é essa individualização. Aí você fala, pô, mas com tanta gente, sim. É que a nossa capacidade de olhar e perceber a individualidade. Assim, essa pessoa, ela gosta de um contato maior, essa pessoa isso. Então, e de alguma forma, é você criar essa percepção de que estratégia não é eficiência operacional. Estratégia é uma busca, eu sempre costumo dizer assim, não é ser o número 1, é ser o único. Então, qual é a estratégia? Quando a gente fala assim, por que é que entre bilhões de mulheres, um homem escolhe você? Daí você fala, uau, por que que entre bilhões de homens, uma mulher vai lá e escolhe aquele cara? E aí a gente olha e diz assim, porque naquele momento ele faz com que essa mulher, ela se sinta única, especial. Então, às vezes, esse é o nosso desafio. Não é simplesmente repassar conteúdos, é fazer com que as pessoas se sintam únicas e especiais. Isso é essa visão estratégica, para que esse ser único e especial possa se sentir protagonista da vida dele, confiante. Por isso que a gente tem um programa de desenvolvimento de educação das competências de liderança e da inteligência emocional. Porque se eu não me sentir forte, se eu não sentir que eu tenho domínio das minhas emoções, eu vou ser absorvido, consumido por elas. Então, a gente presenciou isso, nessa Copa. Não basta ter talento, a gente precisa ter domínio das nossas emoções, fazer com que elas trabalhem a nosso favor, a favor de uma causa maior. Então, essa visão do indivíduo como único e o desafio de fazer com que cada vez mais a gente busque o novo. Às vezes as pessoas falam assim, mas o novo então é dar dois saltos mortais para frente, dois para trás. Eu falo, não, às vezes o novo é você ver a mesma coisa se propondo uma intensidade nova para isso. Então, é essa capacidade de nós acompanharmos a evolução dos tempos, estarmos em sintonia com o ritmo da vida. Falando desse processo de renovação da educação, como o senhor percebe a inserção, a inclusão das tecnologias em sala de aula? Ela trouxe mais benefícios, favoreceu a assimilação e disseminação do conhecimento? As tecnologias, eu diria assim que hoje, nunca se produziu tanto conteúdo como a gente vê hoje. Então, eu até diria assim, se a gente quiser que as crianças, os jovens, busquem as informações, basta a gente estar um pouquinho aberto a utilizar as plataformas de pesquisas na internet que a gente vai ter. Agora, eu sempre digo assim, essa tecnologia ela precisa fazer com que a pessoa ela se sinta forte. Então, por isso que eu volto sempre a esse ponto, o protagonismo dele, para que ele possa trabalhar esse protagonismo e não simplesmente ele se tornar secundário dentro do âmbito tecnológico. Então, a tecnologia ela é feita para que alguém
se sinta para que alguém brilhe, não se esconda atrás dela. Então, porque, de alguma forma, quando alguém fica à margem da tecnologia, são as pessoas que vão ser destruídas por essa tecnologia. Então, as tragédias sociais é sempre quando a tecnologia trouxe uma solução, mas excluiu um espaço produtivo na vida de alguém que só tinha se especializado para fazer aquilo. Então é assim, não temermos a tecnologia, mas é fazer dela a nossa aliada, fazer com que ela seja uma extensão da nossa vida. Então a gente fala assim, é gostoso, mas eu sei produzir sem ela também. Então essa capacidade de pensar é o que faz com que a tecnologia simplifique a vida, mas não é as respostas para todas as nossas perguntas. Nós precisamos pensar também. Uma das metas do SESI é elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores. Como tornar uma sala de aula mais atrativa para esse público e que já vem de uma jornada de trabalho exaustiva, desculpa. Como facilitar essa assimilação do conhecimento? Eu digo que precisa ter uma intensidade emotiva. Essa intensidade emotiva, ela passa por nós entendermos qual é o sentido. Então, por exemplo, se eu trago já um adulto, um homem, uma mulher, para dentro de uma sala de aula, qual é o sentido para a minha vida? O que eu conquisto com isso? O que isso me permite almejar, sonhar? Então, é essa capacidade que eu tenho de estabelecer significado e sentido para essa sala de aula, para que quando eles venham, eles sabem que ali eles vão adquirir algo que vai permitir ele a ter algo muito maior para a vida dele. É essa grandiosidade que a sala de aula permite, se ela não for vista como uma coisa chata. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar tomando uma cervejinha com os meus amigos. Assim, é o sentido, o significado. É nesse momento que o professor vai fazer uma grande diferença quando ele tocar, não só no conteúdo, mas tocar no coração desse adulto e dizer para ele, você merece mais. Vá em busca disso. Conheça mais, aprenda novo, faça, mas para você criar um horizonte para você e para todas as pessoas importantes da sua vida. Nesse momento, quando o professor tocou o coração e ganhou o coração do seu aluno, parece que não tem limite. Ok, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. E onde tem SESI, tem educação. Onde tem SESI, tem educação.